Caminhão com 8 toneladas de dinamite explode e destelha casas no Paraná. Pesquisa revela falta segurança nos brinquedos de parques infantis. Casal e 3 filhos vivem momentos de terror ao serem assaltados na volta de uma festa. Candidato Donald Trump pede desculpas por vídeo em que ofende mulheres. Supermercado lotado. É que aqui os produtos estão prestes a vencer e os preços são bem abaixo da média. Olá, boa noite. Nossa primeira reportagem mostra as condições dos parques infantis em 2 importantes capitais, São Paulo e Rio de Janeiro. Então vamos falar dessa pesquisa que revela o seguinte: falta manutenção e também há graves erros na hora de projetar os brinquedos, ou seja, um perigo que pode acabar em acidentes e até mortes. Esse brinquedo, onde as crianças adoram subir, chamou a atenção da Simara. Eu achei ele interessante, mas eu achei que tinha muita criança e o medo dele estourar e machucar todas elas. Geraldo está sempre de olho. Eu vejo parte de ponto de ferrugem, madeira farpa, alguma coisa assim que possa machucar a criança. Aí eu fico perto para não deixar ela se machucar. A preocupação destes pais tem fundamento. Segundo a ONG Criança Segura e o Instituto Proteste, uma empresa de defesa do consumidor, em 12 parques infantis pesquisados em São Paulo e no Rio de Janeiro, há diversas irregularidades. Vários dos parquinhos que a gente olhou estão bem comprometidos, né? Tanto do ponto de vista de falta de manutenção, quanto de estrutura mesmo, o brinquedo mal projetado, né? Aqui, o perigo está às claras. Aqui, ó, cheio de farpa. Então, uma perna de criança presa aqui, uma lateral da coxa, pode ser bem grave. É claro que as crianças, às vezes, se machucam nesses parquinhos. Acontece, mas o que nem todo mundo presta atenção é que pode ser grave. Segundo o Ministério da Saúde, todos os anos são feitas 500 internações no país por causa disso. Os acidentes são a principal causa de morte na infância. Em 5 anos, foram 18 acidentes fatais. A intenção da pesquisa é cobrar os responsáveis pela manutenção e exigir que as normas básicas de instalação sejam obrigatórias. As regras existem, mas não há lei para forçar que elas sejam cumpridas. Certamente é bem mais seguro para as crianças e ela prevê inclusive a questão da manutenção, de quanto em quanto tempo, de quem é a responsabilidade. Devia unir as duas coisas, a conservação e os pais ajudando também nessa conservação, porque criança não entende, criança quer brincar. Agora a história de uma família que passou por momentos de pânico durante um assalto perto do estádio do Maracanã, no Rio. Por pouco, uma das filhas do casal não foi levada pelos assaltantes. Uma esquina movimentada com câmeras por todos os lados. Tanta vigilância não foi suficiente para intimidar os criminosos que assaltaram a família na volta de uma festa de aniversário. Eles vieram por trás do carro, bateram no vidro e falaram passa, 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 as crianças dormindo no banco de trás. 3 homens armados surpreenderam a família quando o carro parou no sinal vermelho. Os ladrões levaram veículos, celulares e carteiras com documentos e dinheiro. Quando eles arrancaram com o carro, a gente entrou em desespero, achando que tinham levado a nossa filha junto. A mãe só conseguiu se acalmar quando reencontrou a filha. Eu fiquei gritando, entrei em desespero, aí logo depois ela chegou com umas 2 pessoas que ficaram com ela um pouco mais à frente. Os momentos de tensão vividos pelas vítimas aconteceram apenas uma quadra do estádio do Maracanã. Essa região, nos últimos 2 meses, foi uma das mais bem policiadas da cidade por causa das Olimpíadas e das Paralimpíadas. Para os moradores, a volta da violência só reforça a sensação de abandono e a falta de proteção. Não tinha um policiamento, não tinha nada. Nessa área aqui, infelizmente, continua deserta, totalmente, não tem apoio nenhum da Polícia Militar. Agora vai ser difícil superar o trauma. Não dá para a gente continuar vivendo uma sociedade que você não tem sossego, você não tem paz. Cinco pessoas morreram num acidente entre um carro e um ônibus em Deodoro, zona oeste do Rio. Todas as vítimas, 3 mulheres e 2 homens, estavam no veículo. O motorista e os passageiros do ônibus sofreram pequenos ferimentos.
Em Taguatinga, cidade a 22 quilômetros de Brasília, um homem perdeu o controle do carro e caiu na linha do metrô. Para socorrer as vítimas, os bombeiros usaram cordas para puxar a maca. O motorista e a passageira foram levados para o hospital e estão fora de perigo. 7 pessoas foram presas, acusadas de aplicar golpes em parentes de pacientes internados no Pará. Por telefone, os estelionatários se passavam por médicos e exigiam dinheiro das vítimas para supostos exames de urgência. 13 integrantes da quadrilha aplicavam os golpes de dentro de um presídio em Mato Grosso. Vamos até Belo Horizonte, onde um policial militar morreu depois de ser confundido com um assaltante. Isso durante uma discussão numa lanchonete. A briga acontece perto do caixa. O policial à paisana discute com o dono da lanchonete. Um agente penitenciário e o sogro, que estavam no local, tentam acabar com a briga. Na confusão, o agente saca a arma e dispara 2 vezes no policial. Em depoimento, ele contou que atirou porque achou que era um assalto. Ele contou que viu o rapaz sacando a arma para o dono do estabelecimento por 2 vezes e guardando. Ele achou que pudesse ser uma ameaça ou um bandido que estivesse ameaçando, porque até então ele não sabia que era policial militar. Ainda não se sabe o motivo da discussão entre o policial e o dono da lanchonete. O soldado João Paulo Ananias, de 28 anos, foi socorrido em estado grave e morreu no hospital. O agente Renner Highlander Mendes, de 32 anos, foi preso em flagrante, na casa do sogro, perto da lanchonete. Ele entregou 2 armas, a dele e a do policial. A Secretaria de Estado de Administração Prisional vai investigar o caso. O inquérito criminal fica a cargo da Polícia Civil. Frequentadores de um shopping de Goiânia viveram momentos de pânico neste sábado. Imagens feitas por um cliente mostram um momento que 2 homens armados correm pelos corredores depois de assaltar uma joalheria. A dupla estilhaçou a vitrine da loja e fez vários reféns, entre clientes e funcionários. Os assaltantes fugiram levando um saco cheio de joias e relógios. A dupla ainda não foi identificada. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, causa um novo constrangimento ao governo. Ele teria recebido, na época em que trabalhava como advogado, 4 milhões de reais de uma empresa investigada por lavagem de dinheiro. A Operação Acrônimo é o novo problema sobre a mesa do ministro da Justiça. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Alexandre de Moraes, que é chefe da Polícia Federal, aparece em documentos apreendidos há 1 mês e meio pelos investigadores da PF nos escritórios da empresa JHSF, uma das 24 suspeitas de lavagem de dinheiro num grande esquema de fraudes em financiamentos de campanhas eleitorais. O ex-governador de Minas, Fernando Pimentel, foi denunciado por envolvimento com o caso. De acordo com o jornal, os papéis indicam que o escritório de advocacia do hoje ministro recebeu cerca de 4 milhões de reais da empresa do ramo imobiliário. Por meio de nota, a JHSF confirmou hoje que Moraes foi advogado e consultor jurídico do grupo empresarial. A empresa informa que entregou todos os documentos solicitados às autoridades, mas não confirma o valor do pagamento em honorários. Alega que o processo é sigiloso. O caso levou o ministro da Justiça a prestar explicações diretamente ao presidente Temer. Alexandre de Moraes nega que tenha recebido 4 milhões de reais pelos serviços prestados e que tenha havido qualquer irregularidade. Em nota, Alexandre de Moraes protestou contra o que chama de tentativa de criminalizar o exercício da advocacia, segundo ele, um direito consagrado e garantido pela Constituição. A assessoria do ministro reforça que ele não exercia qualquer cargo público à época do contrato, entre 2010 e 2014, e que o ministro Luiz Fux, do Supremo, arquivou o caso por constatar não haver indício de crime. Oficialmente, o presidente Temer teria aceito as explicações de Moraes e manteve o convite ao ministro para participar neste domingo de jantar no Palácio da Alvorada, um esforço de mobilização da base aliada para a votação na Câmara da emenda do teto de gastos. Nos Estados Unidos, o furacão Matthew perdeu força ao atingir a Carolina do Norte e também a Carolina do Sul. Mas as autoridades alertam que ele ainda representa perigo. Ao menos 11 pessoas morreram.
Os ventos chegaram a 120 km por hora e as fortes chuvas provocaram alagamentos. Mais de 1,5 milhão de pessoas permanecem sem energia elétrica na costa leste americana. No Haiti, o número de mortos chega a quase 900. As autoridades se preocupam agora com um surto de cólera depois da passagem do furacão. Lições sobre a educação dos filhos inspiradas por uma princesa e as conclusões surpreendentes de uma pesquisa sobre as nossas estradas. Destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Exclusivo. As revelações de um estudo inédito sobre acidentes em estradas brasileiras. Quem são as principais vítimas? Os horários mais perigosos. E de quem é a culpa? Das estradas? Dos carros? Ou dos motoristas? Um território dos índios no coração do Nordeste. Um paraíso natural que permanece intocado, como nos tempos de Cabral. Veja como os índios mantêm as tradições, como a corrida de canoas. Está acirrada a disputa. E abraçam as novidades trazidas pelo homem branco. Você vai ser o quê? Campeão mundial. Uma visita à fazenda do cavalo gigante. Ele pesa quase 1 tonelada, o dobro de um cavalo comum. Ele come 3 vezes mais que os outros cavalos. Entenda por que ele cresceu tanto. Um gesto simples que diz muito sobre a educação dos filhos. A princesa Kate se abaixou para falar com o herdeiro do trono. Saiba o que isso significa e por que a imagem provocou um debate sobre a melhor forma de chamar a atenção dos filhos. Neste domingo, às 7h30 da noite, depois da Hora do Faro. Até lá! As festas típicas de outubro devem reunir 2 milhões de pessoas em Santa Catarina. Bastante gente, Muita. né? Das 8 festas deste mês, a mais tradicional, claro, é a Oktoberfest, uma comemoração regada a cerveja, comidas típicas e muita música alemã. As bandinhas alemãs fazem o turista entrar no clima. Demais, quero ficar aqui, cara. O desfile de carros alegóricos é o mais esperado. A maior festa alemã da América Latina deve receber 500 mil pessoas até o dia 23 de outubro. Tem gente que vem todo ano. É a terceira vez que a gente vem na festa, a gente continua vindo sempre porque é muito bom. A Oktoberfest é conhecida como a festa da cerveja, afinal são 40 tipos de chopp à disposição do público. Mas a comida típica alemã também é de dar água na boca. Salsichas, chucrute, bisteca defumada, joelho de porco. São nada menos que 230 opções de pratos. Acho que ela é uma comida saborosa, diferente. Eu acho que a gente tem que vir e tem que experimentar. A gastronomia típica também é destaque em Brusque, onde a Fena Reco celebra o sabor do marreco recheado com repolho roxo. Em Florianópolis acontece a Festa Nacional da Ostra com as mais diversas formas de preparo. Em comum no cardápio, as 8 festas de outubro têm muita alegria e animação. É muito legal, agita, não tem como ficar parado. 86 anos. Continua animado aí. Cada vez mais. Você vai ver a seguir vídeo com comentários ofensivos às mulheres. Obriga o candidato Donald Trump a pedir desculpas. A Vila Belmiro completa 100 anos e a Baixada Santista faz festa com amistoso entre Santos e Benfica de Portugal. O candidato Donald Trump sofre pressão do Partido Republicano. Disse que aconteceu isso depois que um vídeo, ele falou comentários machistas e esse vídeo foi divulgado. Em momento raro, Trump teve que pedir desculpas. Fiz e disse coisas das quais me arrependo, afirmou.
Na conversa em 2005, ele estava dentro de um ônibus com um apresentador. Trump usa palavras vulgares para descrever o que pode fazer com as mulheres e como tentou manter relações sexuais com uma atriz casada. Na época, ele estava casado há poucos meses com Melania Trump. Hoje ela disse que as declarações dele são inaceitáveis e ofensivas, mas pediu que os americanos o perdoem. Vários colegas de partido retiraram o apoio à candidatura do milionário e pressionaram para que ele abandone as eleições. Amanhã, Donald Trump enfrenta Hillary Clinton no segundo debate na corrida à Casa Branca. E aqui no Brasil, a Baixada Santista está em festa para comemorar o centenário da Vila Belmiro. Estamos falando de um amistoso entre Santos e Benfica de Portugal, que reviveu a final do Mundial de Clubes lá de 62. Antes do jogo, homenagens para os atletas santistas que participaram da conquista há 54 anos. Teve também a despedida do lateral Léo, que jogou pelas duas equipes. Com a bola rolando, Sálvio cobrou bem o pênalti e fez 1-0 para o Benfica no começo do segundo tempo. O Santos reagiu e Fabiano Nogueira, de cabeça, contou com a falha do goleiro brasileiro Ederson e empatou. Final, Santos 1 e Benfica também 1. Um país do outro lado do mar que também fala português, tem um povo alegre e luta para vencer suas desigualdades. A nova série do Jornal da Record vai fazer uma viagem por Angola, na África. Chove pouco, venta muito e ao longo de 55 milhões de anos formou-se o deserto mais velho do mundo, o Namibe. Por um longo trecho, o deserto estende suas areias perto do Oceano Atlântico. Ventos muito fortes, tempestades, correntes marítimas perigosas. No passado, centenas de navios tiveram o mesmo destino desse daqui, o naufrágio. Pelo país de muitos contrastes, povos nômades cruzam o caminho, enfrentam tempestades de areia e vivem em cavernas quando as chuvas chegam com força. E como os ancestrais faziam, os moradores de Olumbala precisam recorrer e se refugiar à parte alta das montanhas de areia. O ritmo das construções faz de Luanda a capital um canteiro de obras rumo à modernidade, mas que ainda sofre com a falta de água encanada. Lavar, cozinhar, banhar. O povo guarda as tradições, suas cores, sua alegria. Ai, eu adorei isso, hein? Olha! Nos parques, uma das maiores riquezas do país, a vida selvagem. Veja na nova série do Jornal da Record, Angola, deserto, tribos e cores. E veja, a seguir, uma roupa projetada para astronautas ajuda crianças com paralisia cerebral. E também um caminhão carregado de dinamite explode e destelha mais de 80 casas no Paraná. A polícia da Alemanha fez uma grande operação em busca do suspeito de planejar um atentado à bomba. 3 pessoas foram presas na cidade de Chemnitz, no leste do país. Elas estariam envolvidas com o homem procurado, o sírio Jaber Albrak, de 22 anos. Ele teria ligações com o grupo Estado Islâmico e, segundo a imprensa local, planejava atacar um aeroporto. No apartamento dele foram encontrados vários explosivos. Mais de 150 pessoas morreram em bombardeios no Iêmen. Os feridos já passam de 500. 4 ataques atingiram a capital Sanaa quando uma multidão acompanhava o funeral do pai de um político que pertence ao grupo rebelde de minoria Houthi. Testemunhas acusaram a coalizão liderada por Arábia Saudita, que negou a autoria. Há 1 ano e meio, os sauditas lutam ao lado do governo deposto para retomar o poder no país. Mudando de assunto, um supermercado na região central de São Paulo faz o maior sucesso com os consumidores que são fãs de ofertas. E quem não gosta de uma oferta? Ah, sempre bom. Lá as mercadorias que estão próximas do vencimento dominam as prateleiras e por isso os preços ficam bem mais baixos.
Por aqui passam até 9.000 pessoas todos os dias, em busca de produtos que estão prestes a vencer e que seriam descartados pela indústria. Por isso, são vendidos por preços até 80% mais baixos. De 25 dias, 15 dias de validade próximo, e com isso a gente consegue ter um preço agressivo, né, diferenciado do concorrente. Andar com o carrinho cheio de compras não é tarefa fácil não. Os corredores, lotados. E é só chegar no caixa, que por sinal tá com uma fila imensa, já desde aqui do meio do salão, que o sacrifício fica para trás. Hoje, por exemplo, o leite que vai vencer em uma semana caiu de R$ 3,49 para R$ 1,99. O iogurte também tem que ser consumido nos próximos 7 dias. Por isso tem desconto de 30% e saiu por R$ 1,70. Já o suco, que caiu de R$ 16 para R$ 5,99, vence no dia 22 de outubro. Compensa. Na parte de iogurte, de queijo, eles têm, vale a pena. Um caminhão carregado com mais de 8 toneladas de dinamite explodiu no Paraná. Houve muita destruição e pelo menos 30 pessoas precisaram de atendimento médico. Estas imagens gravadas por moradores mostram o rastro da explosão. Uma imensa nuvem de fumaça ganhou destaque no céu. Se viu o impacto? Vum! A explosão aconteceu no pátio de uma fábrica em Bocaiúva do Sul, região metropolitana de Curitiba. Segundo a polícia, 8 toneladas de dinamite explodiram. Este funcionário da fábrica disse que um incêndio em um caminhão teria provocado a explosão. Daqui de cima, da onde a gente está conversando aqui, um pouco mais para baixo, eu já via fumaça, eu já percebi que tinha fogo. O efeito da explosão foi sentido a quilômetros de distância. Dezenas de casas ficaram destruídas. Nesta, paredes e janelas foram arrancados. Pelo menos 30 pessoas foram socorridas com ferimentos leves. Viviane ouviu o estrondo e saiu correndo de casa com os 4 filhos. Explodiu tudo dentro de casa, tudo. Tudo, você ficou surda, deu aquela explosão, você não escutou mais nada. Essa é mais uma das tantas casas que foram danificadas aqui na cidade. A gente vê um buraco no telhado, que nessa casa foi provocado por um pedaço de ferro que voou da fábrica de explosivos e veio parar aqui. Ele caiu aqui no chão da sala. Olha só, é um pedaço de ferro bastante pesado, a gente não consegue identificar o que é. Sorte que não havia ninguém aqui na sala no momento em que esse ferro voou. A região, num raio de 2 quilômetros, foi isolada por causa do risco de novas explosões. Em função disso, a polícia de Bocaiúva do Sul informou que o dono da empresa foi preso, acusado pelos crimes de lesão corporal e dano ao patrimônio público. Já em Jaguariaúna, interior de São Paulo, um traje diferente, cheio de elásticos, tem ajudado e muito na recuperação da força e do equilíbrio de crianças com paralisia cerebral. A roupa foi desenvolvida pela NASA para evitar que os astronautas tivessem atrofia muscular causada pela falta de gravidade. Cabos, pesos, elásticos. Uma técnica nova que fez a mãe de Olivia se emocionar ao ver a filha ganhar força para rolar no chão. Ela não virava, você colocava ela deitada, ela ficava. Olivia tem 4 anos de idade, teve paralisia cerebral logo após o nascimento. E a mãe investe em vários tratamentos desde cedo, mas nenhum método teve um efeito tão rápido quanto o TheraSwitch. Um tipo de fisioterapia que alia exercícios de força e coordenação motora e é capaz de fazer os pacientes recuperarem ou adquirirem os movimentos do corpo. Foi Isabela, uma fisioterapeuta norte-americana, quem desenvolveu a técnica. Ela também tem uma filha com paralisia cerebral e defende que o movimento é a melhor maneira de evitar a atrofia dos músculos. A roupa foi desenvolvida com base nas que são usadas pela NASA para reabilitar astronautas. Alguns, por ficarem muito tempo no espaço, perdem força muscular e a postura fica instável. O mesmo que acontece com crianças como Olivia. A roupa e os elásticos exercem pressão sobre o corpo e essas informações são levadas ao cérebro, que aprende que aquela é a posição adequada para o paciente. Trabalha-se a repetição para uma formação de um novo mapa cerebral.
São as novas conexões. Os pacientes têm usado a nova terapia como esperança para grandes passos no futuro. Eu imagino ela pelo menos sair da cadeira de roda e andar no andador. A apreensão de um papagaio virou caso de polícia na região metropolitana do Rio de Janeiro. A dona conseguiu na justiça o direito de reaver o animal, só que ele não foi mais encontrado. Lourinho era o xodó de Dona Irani, de 82 anos. Quando eu chegava com biscoito, eu botava o braço para trás, estava com aquela bolacha de maizena. Aí ele sabia, ele ficava olhando para lá e para cá com uma coisa, ela trouxe. Depois de 10 anos na casa da aposentada em Niterói, o papagaio foi apreendido pela Polícia Florestal sob a alegação de que não havia autorização do IBAMA para que ele fosse mantido em cativeiro. A família recorreu à justiça e, na semana passada, a juíza Rosana Chagas determinou a devolução da ave. Na decisão, ela destaca os laços afetivos entre Dona Irani e Lourinho e alerta que o afastamento pode ser fatal para um ou para ambos. Com o mandado de entrega em mãos, o filho da Dona Irani foi até o Centro de Animais Silvestres em Seropédica, na Baixada Fluminense, mas ele não conseguiu encontrar o papagaio. Mostrei a foto para o tratador, ele entrou no recinto, olhou os papagaios, olhou e falou, realmente são muito parecidos, mas não é o caso seu aqui não. O IBAMA nega que o papagaio tenha fugido. Diz que Lourinho não foi identificado entre as várias aves do viveiro. A família terá que voltar à Seropédica para uma nova tentativa. Eu queria ele de volta também, se não for ele, não quero outro que não seja ele. Na Austrália, um flagrante comovente. Um filhote de baleia salva a própria mãe que ficou presa em um banco de areia. O pequeno filhote de jubarte vai empurrando a mãe para alto mar. Repetidamente ele tenta impulsioná-la. A baleia ficou ali 40 minutos encalhada até que conseguiu se libertar. Depois, mãe e filho saíram nadando juntos. Linda imagem. O Jornal da Record termina aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse R7 Play. Uma ótima noite para você. Fique agora com o programa da Sabrina, que vai receber o cantor Projota. E para as praças que tem segundo turno, antes da Sabrina, tem a propaganda eleitoral. E eu te vejo amanhã no Domingo Espetacular. Até lá. Boa noite para você e um excelente domingo.